quarto semestre, certo? E eu irei revisar com vocês a fisiologia da fome, saciedade e apetite. Mas, de antemão, isso aqui é uma aula bem tranquila. Eu acho que a aula do Edson também foi muito rápida, que essa aula ele sempre faz um... Sim, foi muito rápido, e no final ele dá todo um discurso, porque era a última aula dele, enfim. E os objetivos de aprendizado são basicamente os mesmos que estão no slide dele, certo? Que é justamente diferenciar a fome, apetite e saciedade, reconhecer as regiões hipotalâmicas envolvidas com a fome e saciedade, compreender a ação dos fatores pré e pós-absortivos na absorção da fome, na modulação da fome e saciedade, e identificar os principais hormônios que ajudam na modulação das duas sensações, né, que é fome e saciedade. E aí, inicialmente, a gente tem que entender essa diferença. Que a gente, assim, a saciedade, a fome e o apetite parecem ser sensações bastante parecidas, certo? Só que elas possuem uma grande diferença, que a fome ela está mais relacionada à necessidade fisiológica do organismo. Então, quando a gente passa algum tempo, o organismo inicia aquele processo, já gastou, já teve o gasto calórico e agora precisa repor a energia, e aí você tem essa sensação de fome, justamente para que você busque o alimento e reponha isso que foi gasto. Então, isso não leva à obesidade. Se você tiver um controle certo dessa sensação, você vai comer em horários, em questões de necessidade, certo? Já a saciedade é totalmente o contrário. A saciedade é quando você tem a sensação da fome, você repõe a alimentação, você repõe sua energia corporal, e aí ela vai vir com uma sensação pós isso. Então ela vai ser justamente para você cessar, você terminar a alimentação, porque você já teve o valor energético reposto, certo? E o apetite já está mais relacionado a uma causa, é uma questão já de tipo, você tem um desejo de certo alimento. Exemplo, quando você acaba de comer, você está cheio, já está na sensação de saciedade, certo? E aí aparece um bolo na tua frente. Você vai ficar com muita vontade de se alimentar do bolo, e isso já está mais relacionado ao apetite, que é mais o desejo em certos alimentos. E isso, se não for controlado de forma correta, se você sempre ir para o lado do apetite, sempre comer quando tiver com esse apetite em certos alimentos, isso pode levar à obesidade, certo? Que você vai começar a ingerir uma quantidade calórica acima do que é necessário para o seu organismo. E isso varia de acordo com alterações psicológicas, ambientais ou hormonais. Psicológicas como você, sei lá, ansiedade, que a pessoa fica tipo, ansiosa, e aí tem muitas pessoas que descontam na comida. Então, pessoas ansiosas podem tender a deixar essa sensação de apetite exacerbada. Então, você vai se alimentar mais. Essa aqui é a parte ambiental. Está mais relacionada, sei lá, você vai para um buffet e aí lá tem diversas comidas gostosas, mas você come uma certa quantidade que repõe o seu gasto calórico, só que você ainda fica com mais vontade de se alimentar. Então você vai lá, coloca mais comida, essa aqui é comida parece ser gostosa, então vou experimentar. E você vai lá mais pro lado do apetite. E questões hormonais, justamente, se tiver uma desregulação hormonal, você pode levar a uma alimentação mais exagerada, mesmo sem fome, certo? E aqui, os centros hipotalâmicos. Como o próprio nome fala, todo esse mecanismo é basicamente regulado, certo? Ele é centrado no hipotálamo. E a gente possui duas áreas bastante importantes, que é tanto a área hipotalâmica lateral, como a área do núcleo hipotalâmico ventromedial. Quais são as suas funções? A área hipotalâmica lateral ela está mais relacionada à fome. Então, se o paciente está com fome, se uma pessoa está com fome, sei lá, ela teve um gasto, acabou de sair da academia, teve um gasto calórico muito, muito grande, e aí para repor, vai ser estimulado por meio da área hipotalâmica lateral. Então, quando você está com sensação de fome, vai ser essa área que estará ativada. E aí, ela será modulada, vai se funcionar por meio dos neurônios orexígenos. São justamente neurônios responsáveis por enviar essa sensação de fome, certo? E aí,
a gente tem o núcleo hipotalâmico ventromedial. Já está relacionada agora à sensação. Pode falar. Saber esses neurônios é importante ou só os efeitos que eles causam é o suficiente? Assim, eu acho que é importante vocês lembrarem, não o nome, entendeu? Orexígeno como anorexígeno. Porque eu nunca vi ele cobrar. Eu vi ele sempre mais cobrar essa parte das áreas mesmo, as áreas hipotalâmicas, mas Sim. nunca em relação aos neurônios, certo? Mas, tipo, tem uma noção assim, a área do centro da fome é mediada por meio dos orexígenos, já a saciedade dos anorexígenos, certo? Tranquilo. E aí, esse núcleo hipotalâmico ventromedial, como eu já falei, ela está mais relacionada ao centro da saciedade. Então, vai agir por meio dos neurônios anorexígenos, certo? E aí, aqui a gente tem os hormônios envolvidos, que isso aqui é basicamente a aula todinha dele. Ele vai cobrar, no mínimo, duas questões desse aqui. A grelina e a leptina são os hormônios que você tem que sair dessa aula, tipo, ou decora ou aprende mesmo. Tipo assim, elas são funções opostas. Então, a grelina, ela já está mais relacionada, tem uma ação orexígena. Então, é uma ação que vai estimular o centro da fome. Então, quando o paciente tiver a grelina ativada lá no hipotálamo, ela vai lá, estimula o centro da fome justamente para o paciente repor as suas energias. E aí ela é produzida principalmente no estômago. Vocês vão ver que tem uma questão nas provas anteriores, que, se eu não me engano, é até da minha turma, que ele colocou dos itens é justamente o local de secreção e produção desses hormônios. Então tem que lembrar que a grelina possui uma ação orexígena, que é uma ação relacionada à fome, e é produzido principalmente no estômago, certo? E aqui tem a leptina, que é justamente o contrário da grelina. Nesse caso, ela vai ter uma ação anorexígena, que já vai estar mais relacionada à saciedade, certo? E aqui ela é produzida e secretada pelos adipócitos. Como isso funciona? Bom, a gente vai ter lá, a gente vai se alimentar, e aí o sistema gastrointestinal vai iniciar a liberação de insulina. Vocês podem ver aqui, ó, o sistema gastrointestinal vai começar a liberação de insulina justamente para colocar a glicose dentro das células, enfim. Só que aí, essa insulina liberada, ela vai lá, estimula o tecido adiposo justamente para secretar a leptina. Então, vocês podem ver que o sistema gastrointestinal, a gente vai se alimentar, vai ter a liberação de insulina. Essa insulina liberada, ela vai lá no tecido adiposo e estimula a liberação de leptina, certo? E aí, como eu falei, a leptina, ela vai estimular o centro da saciedade, justamente para o paciente ter essa sensação da fome, certo? Terminar a sua alimentação e vai inibir o centro da fome, certo? E outro hormônio bastante importante que a gente possui é a colecistoquinina, que é o CCK. E aí ela possui uma ação anorexígena, então ela vai... Opa, eu acho que eu errei aqui, galera. É uma ação anorexígena mesmo, foi mal. E aí, ela possui uma ação, ela é secretada pelas células do duodeno e ilho, certo? E aí, ela vai estimular a contração da vesícula biliar, secreção de enzimas e vai diminuir o esvaziamento gástrico. Então, vocês vão perceber que se diminui o esvaziamento gástrico, o alimento vai passar mais tempo no estômago. E aí, ele vai passar mais tempo sendo digerido, vai passar mais tempo sendo absorvido os seus nutrientes. E com isso, você vai ter uma sensação de saciedade bem mais prolongada. Então, é essa ação da colecistoquinina. Vocês podem ver aqui, ó, que ela vai inibir o centro da fome, certo? E aqui o que eu falei para vocês, essa imagem aqui é basicamente o que eu falei para vocês, que a CCK ela vai justamente inibir o centro da fome, a grelina já vai estar mais relacionada à estimulação desse centro da fome, a leptina, como eu falei, por meio dos tecidos adiposos, ela vai estimular o centro da saciedade e inibir o centro da fome. E aqui, como tem a liberação de insulina, o seu organismo vai perceber que, pô, se está liberando insulina, então essa insulina é dependente de alimentação. Então, se eu estou sendo alimentado, vai ser estimulado o centro da saciedade, certo?
E aqui essa imagem é basicamente um resumão do que eu acabei de explicar para vocês. A gente vai ter os sinais periféricos, certo? Que vão agir tanto por meio de neurônios orexígenos como neurônios anorexígenos, certo? Que, como eu falei, eles vão agir e vão estimular diferentes centros, tanto o da fome como o da saciedade. E aqui esse NPY, peptídeo AGOT, esse alfa-MEST, o CART, não é importante vocês, para agora, não é importante vocês saberem, certo? E também nem, tipo assim, nunca vi sendo cobrado nessa prova do S2. Eu procurei algumas questões e não achei relacionado a isso. Mas isso aqui é basicamente isso aqui são basicamente os neurotransmissores envolvidos nesse envio de informações, certo? Isso aqui vai ser os neurônios e esse aqui os neurotransmissores. E aí essas ações vai lá para o hipotálamo, ou para o centro da fome ou saciedade, e vai estimular uma dessas sensações. E aqui na saciedade, a gente tem hormônios como a adiponectina, que é um hormônio liberado pelos tecidos adiposos, a leptina, como eu expliquei para vocês. Aí tem fatores gastrointestinais, como a colesteoquinina, certo? Como eu falei anteriormente, a oximodulina, o PY, que esse aqui é um hormônio que ele a forma ativa dele é justamente quando ele passa por meio de uma ele passa por meio de uma quebra da enzima DPP4, certo? E aí ele vai ter ação justamente na saciedade, certo? E aqui fatores endócrinos, como eu falei para vocês, a insulina, que pode ser estimulada por meio do GLP-1, que o GLP-1, vocês vão ver na endócrino, no S3, que o GLP-1, ele estimula a secreção de insulina, certo? Então, se vocês têm você tem o GLP-1, vai estimular a secreção de insulina, essa insulina vai lá e estimula o centro da saciedade, certo? E todos esses hormônios aqui que eu falei para vocês, eles vão estimular a sensação de saciedade no paciente. E aí, aqui a gente tem a grelina, que é justamente o contrário desses hormônios que eu falei para vocês. Ela vai inibir o centro da saciedade e vai justamente aumentar a sensação de fome do paciente, certo? E aí, uma coisa muito importante para vocês é lembrar desses hormônios aqui que estão com a setinha, com a estrelinha, certo? Que são hormônios que eu vejo que são mais importantes. E pessoal, se vocês acharem que ela está muito rápido, vocês podem avisar, certo? Se tiver alguma dúvida também. E agora, os moduladores da fome e saciedade. Aqui a gente tem a mastigação, a temperatura corporal e a glicemia, que são assim, os mais importantes. A mastigação, a gente vai ter que entender que assim que você coloca o alimento na boca e já começa a mastigação, você já vai começar a estimular o centro da saciedade. Então, seu corpo já vai identificar que, pô, já está começando a alimentação, então já vai iniciar um pouco esse estímulo ao centro da saciedade. Então, vocês vão ver que se você pegar um alimento e colocar ele diretamente no estômago, por meio de alguns processos, sei lá, o paciente não está conseguindo, não pode ingerir alimentos, tem que fazer uma sonda que coloca o alimento direto no estômago, ele vai diminuir, ele vai demorar um pouco mais a ter esse estímulo. Pode falar. Sobre os hormônios. Para diferenciar se é grelina ou leptina, eu posso considerar sempre, em caso de obesidade, a leptina estando alterado? Não, na verdade, nesse caso, as duas vão estar alteradas, tanto a leptina como a grelina, certo? Nesse caso, a grelina vai estar elevada e a leptina diminuída, possivelmente, entendeu? Pois é, aí, tipo, como é que eu consigo diferenciar se a questão que é uma ou outra? É porque depende muito da questão, entendeu? Tipo, se vocês falarem de obesidade, eu acho que nesse caso vai estar muito mais relacionado à leptina. Justamente, porque tipo, o paciente vai se alimentar muito e não vai estar conseguindo chegar a um ponto de É. saciedade, entendeu? Já a grelina é a ausência da fome? Se tivesse, exatamente, se não tivesse grelina, então o paciente não ia estar se alimentando corretamente, não estaria com a sensação de fome, entendeu? Tá. Aí, tipo assim, como na obesidade o paciente se alimenta muito, então provavelmente como a grelina vai estar funcionando, talvez a leptina esteja diminuída e não esteja conseguindo chegar a uma sensação de saciedade.
Entendi. Show? É porque eu tava com dificuldade para diferenciar qual era qual estava alterada, mas dá para entender. Beleza, beleza. E aí é que a gente tem, como eu falei, da mastigação. Se você coloca um alimento diretamente no estômago, como ele não passou por esse processo de mastigação, vai diminuir muito, vai ser muito mais demorado o processo de saciedade. Então, é por isso que os médicos sempre falam, quando você vai se alimentar, mastigar, demorar um pouco mais na mastigação, justamente para triturar o alimento, mas também para ter essa saciedade um pouco mais rápido, para justamente você, só colocar o alimento na boca, mastigar assim 2, 3 vezes e engolir, essa sua saciedade vai demorar bem mais. Então, vai ser mais propenso a tu querer se alimentar mais, querer e acabar engordando, certo? E aqui a gente tem o chiclete. Como eu falei, a mastigação, se ele estimula o centro da saciedade, o chiclete, ele age nesse caso de, tipo, amenizar a fome e prolongar a saciedade. Então, pessoas que estão... Tipo, isso aqui é muito usado em pessoas que fazem dietas. Tipo assim, eu vou comer daqui, sei lá, meia hora, mas tipo, meia hora não, 1 hora. E eu estou com um pouco de fome, geralmente o pessoal vai lá, mais com chiclete, justamente para tentar amenizar essa sensação de fome, certo? E aí, aqui a gente tem a temperatura corporal, que é o seguinte: quanto mais elevado a temperatura corporal, mais estimulado vai estar a área ventromedial. Como eu falei para vocês, é a área responsável pela saciedade, certo? E aí, quando você está em ambientes quentes, não sei se vocês já chegaram a perceber, geralmente você diminui a tua sensação de fome. Então, o paciente que está com febre, ele vai ter uma ingestão alimentar muito mais diminuída, justamente por causa disso, porque a área ventromedial dele vai estar estimulada, então ele não vai estar sentindo assim a fome e vai estar mais saciado, certo? E aqui a gente tem o aumento da glicemia, que é justamente, como eu falei para vocês, a glicemia é a glicose no sangue. Então, se o sangue está conseguindo entender, pô, se tem glicose no meu sangue, então é porque está tendo a alimentação, e aí eu não preciso me alimentar mais. Então, vai justamente estimular esse centro da saciedade, certo? E aí, em casos de jejum prolongado, como vai ter essa diminuição da glicose, aí o paciente, o hipotálamo vai entender, pô, tem pouca glicose no sangue, então provavelmente eu vou estar, meu estoque energético não está adequado, então eu vou iniciar a alimentação. Então, o jejum prolongado diminui a glicemia e já estimula a outra área, que é o centro da fome, certo? E aqui é basicamente um resumão da aula. Como eu falei para vocês, essa aula é muito rápida, e aí vai ser o seguinte: o paciente vai estar com fome, certo? Vai começar a estimulação da grelina. Então, o paciente vai começar com fome, vai buscar repor seu gasto calórico, certo? E vai estimular os núcleos hipotalâmicos laterais, que é aquela área que eu falei para vocês. E aí, o paciente vai lá, com essa sensação de fome, vai lá e começa a alimentação, certo? E aí, como eu falei, o paciente se alimenta, o organismo vai começar a querer, vai começar a liberar insulina, certo? E essa insulina vai lá no tecido adiposo e estimula a liberação de leptina. Então, essa leptina vai já e começa a ativar os núcleos hipotalâmicos ventromediais, que são justamente responsáveis pela saciedade. Nesse caso, o paciente vai começar a se alimentar, vai começar a estimular a leptina e justamente iniciar essa sensação de saciedade, para que não exacerbe a, a ingestão de calorias, certo? E vai chegar um momento que a fome vai cessar, vai diminuir, vai inexistir a sensação de fome e o paciente vai ficar saciado, certo? Vai ter reposto tudo aquilo que foi necessário para o seu organismo. E é isso, pessoal. Desculpa muito por não ter colocado questão. Eu estou em semana de provas, mas eu estou super disposto a mandarem dúvidas no meu celular, certo? No WhatsApp. E é isso. Alguém tem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa sobre a aula, pode ficar à vontade.